O Via Justiça de hoje é sobre a adoção. Em pauta, a análise de como este importante instituto está se realizando neste momento em Minas Gerais e no Brasil. Nossos convidados, o juiz José Honório de Rezende, da Vara da Infância e Juventude de Ibirité, cidade da região metropolitana de Belo Horizonte, e o promotor de Justiça da Infância e Juventude, Celso Pena Fernandes Júnior. Numa parceria da TV Assembleia com a Magis, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. Doutor José Honório, como definir a importância do Instituto da Adoção? Eu defino a importância do Instituto, primeiro, como forma de proteger as crianças e adolescentes. E, em segundo momento, como forma de realização daqueles que adotam, realização afetiva, de afinidade, quer dizer, um sinal de desenvolvimento de uma sociedade que procura proteger as suas crianças e adolescentes. Doutor Celso, quais as principais leis que regem a adoção? A principal lei que rege é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi recentemente alterado pela Lei 12.101, se não me engano, que entrou em vigor no final de 2009, que alterou substancialmente a questão da adoção no Brasil, melhorando substancialmente. Pois é, em que sentido? Quais os principais comandos dessa lei, dessa atualização dessa lei? Olha, uma mudança, acho que radical que aconteceu foi a organização do Sistema Nacional de Adoção. Ele é todo agora previsto na lei, né, para ser aplicado no Brasil inteiro da mesma forma. Um exemplo, né, a adoção, ela começa com a ação de destituição que é proposta pelo Ministério Público em via de regra. A criança é acolhida, é feita uma investigação social para ver se ela tem condição de voltar para a família, se não tiver, ou então ser colocada junto à família extensa. Se não tiver condições, o Ministério Público tem o dever, a obrigação de entrar com essa ação de destituição. Não é mais a família que entra com a ação, o adotante que vai entrar com a ação. Uma vez terminada essa ação de destituição do poder familiar, os interessados podem entrar com a adoção. Então, a adoção em si, ela já não tem mais o contraditório. Ela é uma ação judicial, mas ela não tem contraditório. É muito mais simples o procedimento. Doutor Honório, mas o doutor Celso está dizendo que é muito mais simples o procedimento, mas só para esclarecimento do telespectador, o senhor acha que a lei brasileira, do jeito que está posta hoje, ela mais favorece ou dificulta a adoção? Bom, no ponto em que foi estabelecido, por exemplo, um cadastro nacional de adoção, não é? E um cadastro estadual de adoção, isso teria por finalidade facilitar a concretização das adoções. Mas eu tenho visto na prática uma dificuldade que muitas vezes insistir em colocar a criança na família biológica. Isso muitas vezes retarda o processo, alonga o tempo, o tempo vai passando e vai dificultando a adoção. Quer dizer, a lei nova, de uma certa forma, ela não ampliou, não melhorou no sentido de dar um resultado maior às adoções. Como é que o senhor comenta essa posição do juiz Honório? Eu acho que a lei, ela estruturou melhor o sistema de adoção. Agora, essa questão de reintegração à família, ela depende muito do que cada juiz, de que cada sistema municipal, porque essa investigação social, quando a criança está acolhida, afastada provisoriamente da família, né, da guarda do pai e da mãe, essa investigação ela é feita por pessoas do município. O município tem que ter um programa, acolher essa criança, esse adolescente, ou então pode ser numa instituição, ou então numa família acolhedora, programa de família acolhedora, e ele tem que fazer essa investigação social, não é mais a justiça que faz essa investigação social. Então, essa questão da reintegração fica a critério desse programa. Se ele é um programa bem estruturado, vai facilitar essa investigação e vai andar mais rápido. Se for um programa mal estruturado, realmente vai dificultar. Se tiver pouca gente para fazer o serviço, né? Então, assim, depende muito de interpretação também. No caso aqui de Belo Horizonte, particularmente, a tentativa de reintegração da criança ou do adolescente numa família depende muito da idade, né? Quando é mais novo, né, acho que o tempo é menor, né, porque há a maior possibilidade de adoção. Quando a criança e o adolescente vão crescendo, no caso de adolescente ou criança mais velha, há uma tentativa
maior de reintegrar a família. Pergunta então demora um pouco mais. Para os senhores, quais são as estatísticas de adoção em Minas Gerais e no Brasil e qual é a percentagem de adoção de brasileiros por estrangeiros? Bom, os dados que eu tenho voltados para a adoção internacional, no Brasil como um todo, o último dado, ele estabelece que nós tivemos no ano de 2011 315 adoções internacionais. Muitas dessas adoções concentradas no estado de São Paulo, e a maioria dessas adoções feitas por italianos. Os dados nacionais, eu não estaria a par desses dados. Não sei se o doutor Celso está a par desses dados. Não, nacional não. Eu sei que aqui em Minas Gerais foram feitas no ano passado 33 adoções internacionais e no ano retrasado 42 ou uma, coisa assim. Vamos ver agora como é o perfil das crianças disponíveis para adoção internacional, de acordo com Conceição de Maria Camurça Citó, da Comissão Estadual Judiciária de Adoção de Minas Gerais. O perfil das crianças e adolescentes que estão disponíveis para adoção internacional são, em geral, crianças maiores, eu digo crianças maiores acima de 6 anos, mais ou menos, e que não tiveram chance de adoção nacional. E também grupos de irmãos, quando não há indicativo de que haja a separação dos irmãos para adoção nacional. Então, previamente, o juiz da comarca ele faz uma pesquisa para procurar pretendentes à adoção nacional. Em caso de não encontrar pretendentes nacionais, ele encaminha para a SEJA, para que elas sejam inscritas como disponíveis à adoção internacional. Doutor Honório, quais os requisitos para adoção internacional? Bom, o primeiro requisito é que o casal esteja habilitado no país de origem, ele é certificado, existe uma autoridade central responsável por isso. É feita uma comunicação com a autoridade central brasileira e, a partir daí, verificada a adequação das legislações, ele recebe uma homologação e aí ele pode ser encaminhado às varas da infância para proceder à adoção. Por que os estrangeiros querem adotar crianças brasileiras? Como explicar isso, doutor Celso? Eu acredito que porque no país deles não tem criança disponível para adoção. São normalmente países envolvidos, né? Normalmente Itália, França e Espanha. Os números que os senhores citaram não são números pequenos, doutor Honório? Pelo cadastro, nós teríamos no Brasil aproximadamente 5.000 crianças em condições de serem adotadas. Isso porque ela só pode entrar no cadastro a partir do momento que o poder familiar ocorre, essa destituição do poder familiar. Muitas das crianças estão acolhidas em instituições, mas muitas vezes é um acolhimento provisório, porque houve um conflito familiar, houve uma situação de risco que ela teve de ser afastada da família, mas ela não está em condições ainda de ser adotada. E o doutor Celso, o adotado por estrangeiro, ele deixa de ser brasileiro nato? Não, a adoção não tem relação com a perda da nacionalidade. Ele vai continuar sendo brasileiro e pode ganhar outra nacionalidade do lugar onde os pais adotivos nasceram. E como que o Brasil fiscaliza o dia a dia do adotado brasileiro? Ou não fiscaliza depois da adoção, doutor Honório? Também isso é uma incumbência das autoridades centrais, não é? Fica a responsabilidade delas verificar como anda o processo, o andamento da adoção, o desenvolvimento dessa adoção. É isso. Pois não, doutor. Isso é feito durante 2 anos, um acompanhamento posterior, pós-adotivo. E no caso, leva a criança para o exterior, quem que fiscaliza lá? Lá a autoridade central fiscaliza e manda os estudos sociais durante 2 anos. São 4 estudos sociais, um a cada 6 meses. O Via Justiça faz um rápido intervalo e voltamos em instantes.